Cura para a alma ferida. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Então colocou o homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro. Cuide dele, disse. Quando voltar, lhe pagarei qualquer despesa que você tiver. Lucas capítulo 10, versículos 30 a 35. Na caminhada da vida, passamos por muitas experiências que são verdadeiros assaltos. À semelhança deste homem, somos despojados da nossa dignidade, roubados em bens e até violentamente traídos e lançados quase mortos à beira da estrada. Nesta hora difícil e dolorosa, a nossa tendência é abrigar amargor no coração e odiar aos ladrões de vida, carregando-os mortos e apodrecidos dentro de nós. Numa circunstância desta, o que mais precisamos é da ajuda de um amável samaritano. Jesus Cristo de Nazaré é o samaritano que está pronto a nos socorrer, ajudando-nos a reconquistar a vida que nos foi roubada. Ele colocará alguém ao nosso lado, trazendo a orientação adequada, ou nos moverá a tomar as atitudes que viabilizarão o tratamento da nossa alma ferida. Há da parte de Deus cura para toda ferida da alma. Em Jesus, a graça saradora. O seu nome é Jeová Rafá, o Senhor que sara, que conserta, que restaura a saúde. O Senhor que sara é o bálsamo que cura as doenças e os males do corpo, que sara a alma das feridas causadas pelos relacionamentos desestruturados e opressores, e restaura o espírito atingido pelos ataques das opressões e golpes do adversário. Em Jesus, o samaritano, a graça vivificante. Ele é a vida, e esta vida inunda todo aquele que se envolve com a sua graça. A vida de Cristo operando em nós sara a alma ferida, restaura relacionamentos quebrados, expulsa a morte e desfaz o caos, trazendo um novo sentido ao nosso existir. Por mais que não queiramos, somos atingidos por palavras e ações das pessoas que nos rodeiam. Geralmente, as que mais nos atingem e causam as feridas mais profundas são aquelas a quem muito amamos, por serem as que estão mais estreitamente relacionadas conosco. Quanto mais próximos uns dos outros, mais fácil de sermos feridos e de ferirmos também. Maior a dor sentida e mais profunda a ferida causada. Somos seres passíveis de ser atingidos em nossas emoções, sobretudo se não tivermos maturidade suficiente para lidar logo com o ofensor e a ofensa, fazendo o confronto restaurador e resolvendo as pendências. Toda ferida precisa ser tratada o mais rapidamente possível, a fim de que seja evitado o apodrecimento emocional. Muitos de nós se assemelham a uma esponja que absorve qualquer coisa que nela toque. Pessoas assim sofrem muito,
por abrigar em seu interior todas as cargas que lhe chegam, adoecendo facilmente. Cada experiência vivida, seja agradável ou dolorosa, se estabelece em nossa estrutura psíquica em forma de registro que influencia as nossas ações conscientes. As ofensas que são por nós internalizadas se estabelecem em nosso interior com uma forte carga emocional, acarretando consequências nocivas ao corpo em forma de doenças psicossomáticas. Precisamos lidar adequadamente com as mágoas, os ressentimentos, as amarguras, a fim de que não sejamos destruídos pelas enfermidades que eles acarretam ao organismo e pelos desgastes que proporcionam ao equilíbrio psicológico. Certa vez, estava numa classe de escola dominical e ouvi um relato sobre um fato ocorrido naquela igreja. Contou a professora que certa feita estivera ali de passagem um pastor. Como lhe fora dada a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, aquele mensageiro começou a compartilhar a mensagem, quando de repente parou e disse: "O Senhor está me dizendo que entre nós há uma senhora portando uma enfermidade na perna, ferida tida por incurável. Me diz o Senhor que esta irmã fez tratamento aqui nesta cidade, e como não obteve êxito, já foi até a Belo Horizonte em busca de cura, mas foi tudo em vão. A gravidade da doença só aumenta. O Senhor me revela que esta enfermidade é fruto de uma mágoa que a irmã tem em seu coração de uma pessoa que a ofendeu há muitos anos atrás e que não foi perdoada." Naquele instante, uma senhora se ergueu em pranto, em meio ao auditório, e declarou ser ela a pessoa citada, e que era verdade o que o pregador dissera. O mensageiro então lhe disse: "O Senhor me diz que irá curar a irmã, quando de sua parte houver liberação de perdão à sua ofensora." Diz-nos a professora da escola dominical que aquela senhora, naquela mesma semana, fora à cidade na qual a ofensora estava, e tendo-a procurado, declarou-lhe o seu perdão, e abraçadas choraram muito e restauraram o relacionamento que fora quebrado há muitos anos. Depois de alguns meses de dar o perdão que restaurou a antiga amizade quebrada, a ferida da perna daquela senhora começou a cicatrizar, até que ficou completamente sarada. Glória a Deus! Perdão concedido, saúde restaurada. Armazenar o ofensor dentro de nós, como um morto mumificado, em forma de lembranças ressentidas e magoadas, só nos faz sofrer, adoecer, apodrecer e morrer. Quem não perdoa ao seu ofensor, carrega o morto dentro de si, tornando-se um mausoléu. Mágoa é veneno que mata lentamente. Preservar-se magoado é uma forma de suicidar-se. Quando guardamos o ofensor dentro de nós, em forma de falta de perdão, autorizamos aos demônios a nos escravizarem e expomos o nosso organismo a toda sorte de enfermidade. Mágoas guardadas, sentimentos represados, estresse prolongado diminuem a capacidade de defesa do nosso organismo, deixando-o exposto à ação de células defeituosas, as quais se multiplicam aceleradamente, formando tumores, inclusive o câncer. Precisamos tratar das ofensas o mais rápido possível, a fim de ficarmos livres dos chicoteadores emocionais que nos enfermam e dos carrascos espirituais que nos escravizam. Não importa a dimensão da ferida, nem a duração do tempo em que o mal nos tenha sido causado. Tampouco importa a intensidade que a dor tenha tomado.
Perdoar àquele que nos feriu é o melhor para nós e para o outro, porque o perdão nos desacorrenta e solta o ofensor também. Para que andemos em vitória sobre os problemas de relacionamentos destruídos, o que conta é um coração quebrantado diante de Deus, pronto a obedecê-lo, liberando o perdão. E o poder sarador de Jesus, que como bálsamo de Gileade, ministra a cura que a nossa alma precisa alcançar. O Senhor Jesus nos convence a perdoar e nos capacita a fazê-lo sinceramente. Ele nos mostra o que devemos fazer a fim de alcançarmos a vitória sobre as mágoas e dores da alma ferida. O perdão liberado nos coloca dentro da graça de Deus, nos tira das mãos dos espíritos malignos, nos livra das doenças psicossomáticas e transporta o ofensor para o centro do amor que restaura laços quebrados. Mágoas preservadas nos limitam o potencial de ação, fazem os inimigos espirituais ficarem mais fortes e atuantes sobre nós e fragilizam toda a nossa estrutura física e emocional. Mágoa é veneno sorvido lentamente. Em geral, os magoados e ressentidos pensam que estão punindo os ofensores ao preservarem-se magoados. Quanto engano! Ao evitar perdoar, os ofendidos estão chicoteando-se, autoagredindo-se, destruindo-se lentamente. Mágoa preservada é um poderoso agente de autotortura. Estava eu numa das capitais do norte do Brasil, realizando um seminário sobre perdão em um congresso de mulheres, quando algo aconteceu. Após ministrar a palavra naquela manhã de domingo, o Senhor me falou ao coração para pedir a todos que tinham mágoa de alguém que ficassem de pé. Que surpresa! Creio que 90% do auditório se levantou. O comando seguinte dado pelo Senhor foi mandar que cada pessoa erguesse a voz e declarasse a liberação de perdão a seu ofensor, citando o nome dele e dizendo o motivo pelo qual a pessoa estava sendo perdoada. Que momento glorioso de vitória foi aquele! A seguir, convidamos para virem à frente aqueles que verdadeiramente perdoaram a seus desafetos, a fim de que orássemos por eles com a imposição de mãos. Uma pessoa chamou minha atenção enquanto o deslocamento acontecia. Era uma senhora de cor branca, pálida e muito magra. Aquela senhora posicionou-se do lado esquerdo da plataforma, enquanto eu estava do lado direito. Comecei a orar pelas pessoas juntamente com o pastor da igreja hospedeira. De repente, um grito se ouviu: "Eu perdoo!" Era aquela senhora que gritara, caindo ao chão prostrada com o rosto em terra. Ela acabara de ter uma visão sobre a realidade espiritual que pesava sobre si, como consequência da mágoa guardada em seu coração. Ela nos fez a seguinte carta: "O Senhor me libertou de um morto que carregava há mais de 2 anos. A mágoa de um homem que entrou na vida de minha filha adolescente, que tinha menos de 15 anos, entrou com capa de crente. Destruiu a vida de pureza, meiguice, simplicidade e convívio na família de Deus. O Senhor me deu vitória. Coloquei nas suas mãos e ele a arrancou do laço. E eu dizia ter pena dele e orava por ele, mas sentia-me muito mal ao cumprimentá-lo somente pelo temor a Deus. Mas isso me deixava um pesar angustiante e orava por ele. Daí comecei a perceber a minha vida amarrada, sem força, sem graça ou vigor espiritual. Começou enfermidade física, depressão, problema de coração, envelhecimento precoce, etc. Porque ela tinha muito mais enfermidades.
prossegue ela em sua carta dizendo: hoje dei conta de que não havia perdoado. Daí senti o peso da mágoa e com ela aquele homem podre sobre minhas costas, enraizado em órgãos do meu corpo. E aquela água apodrecida permeava minha carne. Gritei por socorro e prometi perdoar e esquecer. E o Senhor me deu vitória. Senti cair um enorme peso de sobre mim. E a angústia da enfermidade e o cansaço desapareceram e fiquei leve como a pluma. Louvado seja o Senhor. Domingo, 13 de outubro de 1996, data marcante será para mim. É o que diz esta irmã em sua carta. A Bíblia nos fala sobre uma mulher que, embora amada pelo marido, tinha a alma muito enferma por força das provocações irritantes de sua rival. Era Ana. Ana era estéril e por este motivo carregava sobre si o estigma da maldição e a angústia de não poder gerar filhos que perpetuassem o nome do seu esposo. Penina, a outra esposa que Elcana tomara a fim de procriar, houvera-lhe dado filhos e filhas, o que a fazia sentir-se superior a Ana, e por causa disto, a provocava irritantemente a cada vez que subiam a Silo a adorar a Deus. Cada viagem ao lugar da adoração, ao invés de ser um tempo de gozo, era tempo de sofrimento, de amargura, de humilhação e de grande angústia para Ana, por causa das provocações que a outra fazia. Ao invés de adorar, Ana só conseguia chorar, não comer e enfermar, até ao dia em que entendeu como vencer os seus sofrimentos. Numa manhã, ela foi ao lugar da adoração e, abrindo seu coração diante de Deus, chorou toda a sua dor, contou-lhe a sua aflição, falou-lhe sobre as mazelas de sua vida e fez-lhe um pedido e um voto. Ana estava tratando a sua alma ferida com o médico dos médicos. Diz a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 e 11. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ao derramar a sua alma perante o Senhor, Ana foi transformada de uma mulher triste e estéril em alegre e fértil, porque tratou as feridas da alma com o psicólogo por excelência, o Deus eterno. A vitória veio quando Ana rasgou o seu coração e lançou o seu fardo sobre o Senhor. Agora, sarada na alma e no corpo, é uma mulher realizada. A nova Ana recebeu de Deus a Samuel e a mais 5 filhos. As vivências dolorosas, quando armazenadas, nos apodrecem, mas quando liberadas e tratadas, nos fazem cheios de saúde e vida. As experiências vividas por nós em toda a nossa história de vida não se perdem. Elas são registradas em nosso psiquismo. Por um processo natural, saem do campo do consciente e se armazenam no pré-consciente, ou são guardadas no inconsciente. Isto é possível graças ao mecanismo psíquico de internalização. Este mecanismo consiste num movimento de introjeção de cada registro, de cada experiência vivida, os quais passam do campo do consciente para dimensões mais profundas do nosso psiquismo, onde ficam arquivados na memória. Ao se deslocarem, as vivências levam em si
não somente o conteúdo de imagens e conceitos, mas também toda a carga emocional que as envolveu. Cada experiência dolorosa é arquivada com toda a carga de ira, de ódio e de sentimento de vingança que foi vivenciado no momento da ocorrência do fato, permanecendo viva em nosso interior. Se não tratarmos tais lembranças, nos tornaremos amargos, podres, perderemos a paz de nosso coração e perceberemos que enfermidades começarão a se manifestar em nosso corpo. Mas como tratar o que está arquivado? Isto é possível, graças ao mecanismo psíquico de conscientização. Este mecanismo consiste em trazer do nosso interior, pelo processo de evocação de memória, aquilo que nele está depositado. Especialistas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, lançarão mão da técnica que entenderem ser a mais apropriada para que este mecanismo de conscientização seja desencadeado. Mas quero encorajá-lo a se expor ao Espírito Santo, pedindo-lhe que traga ao seu consciente aquelas lembranças que precisam ser tratadas neste momento. É importante que em oração você declare o lugar em que está, selado pelo sangue de Jesus. Repreenda aos espíritos malignos e os proíba de ocultarem-se ali. Peça o cerco dos anjos do Senhor para aquele lugar. E peça também ao Espírito Santo que lhe ministre ao coração o toque sarador, à medida que cada lembrança for sendo tratada. À semelhança de qualquer tratamento, a cura das memórias passa por um processo que precisa ser vivenciado em todas as suas etapas. Quero apresentar-lhe 5 etapas que são básicas no processo de cura da alma ferida. Primeiro, nos expondo à ação do Espírito Santo, busquemos entrar em contato com as lembranças armazenadas dentro de nós e que nos fazem sofrer. Através do mecanismo de conscientização, virão ao campo do consciente, em forma de lembrança, os registros que precisam ser tratados diante de Deus. Neste momento, cada lembrança brotará com a mesma carga emocional com a qual foi internalizada, o que poderá provocar choro, angústia, ódio, sentimento de vingança, desespero. É a atualização da dor que estava armazenada. Jesus sabiamente declarou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só haverá cura na alma ferida se entrarmos em contato com as lembranças que nos enfermam e que estão armazenadas em nosso psiquismo. A segunda etapa neste processo de cura da alma ferida consiste na verbalização do sofrimento. Estando a lembrança de algum fato doloroso aflorada ao consciente, precisamos lidar com ela através de palavras. Esse é o momento em que, na presença de Deus, e imaginando que o ofensor está presente ali diante de nós, rasgamos o coração e dizemos tudo o que está contido em nosso interior. Aquilo que sempre quisemos dizer e que não foi dito. É como fazer vômito para livrar-se de um alimento que está apodrecido no estômago. Vomitamos o veneno armazenado, liberando toda a nossa dor em forma de palavras, e isto de maneira audível. Não deve ficar nada sem ser declarado. O quanto estiver em nós de sofrimento precisa ser externado. Com certeza, a dor da ofensa nos fará chorar profundamente. É importante que choremos nossa dor, como fez José ao reunir-se com os seus irmãos em concerto de velhas pendências. Gênesis capítulo 45, versículos 1 e 2. Então José
não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Para sermos tratados nas feridas da alma, precisamos chorar nossa dor plenamente. O choro libertador dá-se no momento em que a ferida amarga está sendo tocada, vasculhada em sua purulência e exposta, a fim de que a cura se estabeleça. Depois de chorar tudo, de falar tudo, de conversar com o seu ofensor como se ele estivesse ali, depois de rasgar o seu coração, é preciso chegar a uma terceira etapa deste processo de tratamento da alma ferida. A terceira etapa consiste na liberação de perdão a cada ofensor, declarando em forma audível o nome dele e o motivo pelo qual ele está sendo perdoado. Nesta etapa, convoca-se ao Senhor como testemunha de que o perdão foi sinceramente declarado. Sem perdão, não há cura para a alma ferida. Qualquer choro ou conversa sobre as dores da alma que não se faça seguir da declaração verdadeira de perdão ao ofensor, não passa de um lamento murmurante doentio. A saúde das lembranças dolorosas só acontece quando o perdão é liberado. O centro da cura da alma ferida é a concessão do perdão a cada ofensor. Ao declararmos perdão, nos desligamos daqueles a quem estávamos amarrados através das lembranças dolorosas arquivadas em nossa estrutura psíquica. A declaração de perdão nos desamarra das cordas da mágoa e solta o ofensor que estava aprisionado pelas cordas da ofensa. Ao perdoarmos, estamos dando a Deus a oportunidade de nos perdoar e de perdoar também àquele que nos violentou. Quando Jesus ressuscitado se apresentou aos discípulos no entardecer do domingo da ressurreição, após soprar sobre eles e dizer-lhes: recebam o Espírito Santo, falou-lhes: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. A palavra traduzida aqui como perdoados, no original significa soltar, cancelar, mandar embora. Perdoar é, portanto, soltar o ofensor pelo cancelamento do débito para conosco e mandá-lo embora livre e com dívida quitada. Ao perdoar, nós assumimos o ônus do prejuízo, nos libertamos do domínio das emoções negativas e nos libertamos dos demônios também. E damos ao outro a chance de ser alcançado por Deus. Fazemos como fizeram Jesus e Estevão para com os seus algozes. O pastor Roberto McAllister conta que dois pastores estavam vivendo uma crise muito forte em seu relacionamento por causa da traição de um deles. Isto resultou em uma úlcera no estômago do pastor traído, o que o levou a submeter-se a uma cirurgia de emergência. No leito do sofrimento, o pastor que fora ferido e que não tratara da questão à luz da liberação do perdão, ouviu com muita clareza Deus dizer-lhe: você precisa perdoar ao pastor fulano. Respondeu o enfermo: não poderei fazê-lo, porque ele é um mentiroso, vigarista, desonesto e quase me matou. Ao perguntar a Deus por que deveria perdoar, já que era o inocente, o Senhor lhe respondeu: se você não perdoar ao pastor fulano, 3 coisas acontecerão. Primeiro, o pastor fulano será destruído. Segundo, não poderei perdoá-lo se antes o perdão não for declarado por você. Terceiro, você jamais será curado. Perdoar é andar na luz e derrotar as trevas. Perdoar
é sair de debaixo do governo das sentenças de morte que pesam sobre o ofendido e ofensor. Quando, tendo perdoado, nos lembrarmos de que fomos feridos por alguém, o que devemos sempre fazer é, diante de Deus, renovarmos a nossa declaração de perdão. Esta é a maneira de cristalizarmos o perdão dentro de nós mais e mais. Aquele que perdoa, lembra sem dor, porque perdão não provoca amnésia. A quarta etapa no processo de cura da alma ferida é pedir perdão a Deus por ter ficado magoado e por não ter procurado logo o ofensor para tratar da questão. Quando não procuramos a pessoa que nos atingiu para que em amor a confrontemos e ponhamos um fim à questão, a tendência é guardarmos mágoa e sofrermos a dor que ela traz, começando assim o processo de apodrecimento. Neste momento, perdemos a posição de certos e entramos para o time dos que estão em culpa diante de Deus. A alma ferida geralmente entende ter direito à desforra por ser a vítima. Mas Deus não nos deu tal direito. Logo, não temos. Certa feita disse o Senhor claramente a um jovem evangélico que estava sentindo-se uma vítima por ter sido atingido por alguém. Disse o Senhor claramente: meu servo, no meu reino não há vítima. Pedir perdão a Deus por termos ficado magoados é reconhecer que estamos errados para com a palavra de Deus, a qual nos manda amar aos inimigos, fazer bem aos que nos maldizem e orar pelos que nos caluniam. A última etapa no processo da cura da alma ferida é exaltar ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em coração sincero, é fundamental que louvemos a Deus com ações de graças pela bênção da vitória sobre as mágoas, bem como pela restauração do relacionamento que estava rompido. O louvor deve ser bem maior que a dimensão da dor que havia na alma. Quando perdoamos a alguém que nos feriu, ao fluir da graça de Deus em nossa vida, a paz se estabelece em nosso coração e nos céus é grande o regozijo porque um irmão foi ganho. É grande vitória o livrar-nos das cargas do ressentimento, do ódio e da vingança. Demônios são vencidos, emoções negativas são removidas, prisões são abertas e o Espírito Santo encontra espaço para nos inundar de vida. Sejamos sábios, usufruamos desta vida abundante na presença de Deus. Quanto maior for o tempo gasto por nós em louvor e adoração a Deus, menores serão as chances de nos sentirmos feridos pelas ações das pessoas ao nosso redor. Na sala do trono somos fortalecidos, porque ministrados pelo amor do coração do Pai. O salmista Davi, em certo momento de sua vida, sentiu-se fortemente atribulado pela ação de tantos perseguidores que começou a ver-se como vítima. Declarou o rei em grande dor: ninguém cuidou de minha alma. Dentro em mim me esmurece o espírito. Me vejo muito fraco. Meus perseguidores são mais fortes do que eu. Neste momento de sensação de fracasso, ele recorreu a Deus e num grito por liberdade clamou: tira a minha alma do cárcere para que eu louve ao teu nome. Salmo 142, versículo 7. Alma prisioneira no cárcere das mágoas, da autopiedade, da autoimagem negativa, não louva ao Senhor. Não podemos perder de vista o propósito pelo qual existimos, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Efésios 1 e 12. O principal sintoma de que a alma está presa em algum cárcere é a ausência de fluente louvor a Deus em nosso coração. Amado ouvinte,
para vivermos de forma saudável aqui na Terra, onde atitudes e palavras podem nos atingir, provocando feridas, dores e quebra de relacionamentos, é importante que lidemos com cada situação desagradável o mais rápido possível e que passemos cada pensamento e sentimento pelo processo de cura à luz da palavra de Deus que nos ensina. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Agora um conselho. Recolha-se na presença de Deus e diga-lhe: sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tudo o que Deus lhe mostrar, passe pelas etapas do processo de cura da alma ferida e livre-se dos males que estão guardados apodrecendo o seu ser. Deus te abençoe. Amado ouvinte, este é o momento em que você tem oportunidade de rasgar o seu coração diante de Deus, expor ao Senhor as suas dores, essas dores que já lhe vieram ao consciente em forma de lembrança, enquanto você estava ouvindo esta mensagem. Outras, com certeza, haverão de aflorar do seu pré-consciente até o consciente em forma de lembrança. O Espírito Santo se incumbirá de fazer vir, de fazer brotar. Ele é especialista em tocar no fundo da nossa alma e apanhar arquivos que estão registrados com toda a dor, todo o sofrimento, no pré-consciente e até mesmo no mais profundo do inconsciente. Registro da infância, registro de situações vividas quando você ainda estava na vida intrauterina. O Espírito Santo é poderoso, Ele é Deus. Ele nesta hora estará vasculhando a sua estrutura psíquica em todas as suas dimensões. E aquilo que Ele quiser tratar, Ele fará vir ao seu consciente em forma de lembrança. E quando esta lembrança vier, cuide disto, trate agora na presença de Deus. Procure estar agora de forma tranquila, de forma relaxada, se possível. Deite-se onde você estiver. Fique o mais confortável possível. Ore ao Senhor. Declare este lugar aí agora onde você está, selado pelo sangue precioso de Jesus. O Senhor colocará o sangue dele como redoma, cobrindo este lugar. Expulse, use a autoridade em nome de Jesus e ordene que saiam todos os espíritos malignos, todos os espíritos espiões, qualquer espírito maligno que queira estar interferindo. Ordene que eles saiam agora, em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo que ministre ao seu coração, que trabalhe em toda a sua alma, toda a sua estrutura psíquica. Se expõe agora ao Santo Espírito, Ele é Deus. Agora Ele vai estar agindo em sua vida. E você, de forma consciente, vai estar percebendo chegar lembranças de fatos dolorosos que poderão vir com muita dor. É necessário que isto aconteça. Deus sabe o que faz. Neste instante, ore ao Senhor. Louve ao Senhor. Renda-lhe graças. Exalte ao Senhor, que lhe deu esta oportunidade de parar por um momento diante dele. Expor-se
a Ele, o psicólogo número 1, Jesus Cristo de Nazaré. Ele, somente Ele nesta hora vai estar ministrando a você aí, aonde você está. Deixe vir ao seu consciente agora as lembranças que o Senhor está fazendo aflorar. Esta lembrança. Cuide dela agora. Algo doloroso em sua vida. Abra o seu coração, erga a sua voz. E diante de Deus, movido pelo Espírito Santo, comece a conversar sobre esta sua dor. Rasgue o seu coração. E como se o seu ofensor, o seu traidor, estivesse aí agora diante de você, diga para ele tudo o que você quis dizer e não disse porque não teve oportunidade, ou porque ele foi uma autoridade, ou porque era o papai, a mamãe, o vovô. Não pôde dizer, não quis dizer, colocou para dentro, internalizou com todo o sofrimento da dor. Diga tudo para ele agora. Não deixe nada sem dizer. Fale tudo. Diga tudo para ele agora. Ele precisa ouvir. Você precisa falar. Diga tudo. Converse. Fale tudo. Não retenha o seu choro. Chore a sua dor. A dor está doendo em você. É você quem tem que cuidar dela. É você quem tem que livrar-se deste sofrimento, desta angústia. Fale tudo. Deus estava presente no momento em que você foi ferido. Ele viu aquela hora. E Ele está presente agora. Ele está vendo toda a sua dor. Ela está aflorada. Ela está em forma de lembrança no seu consciente. Ele fortalece você. Fale tudo. Pode chorar. Você pode chorar. É a sua dor. Verbalize. Vomite a sua dor em forma de palavras. Tudo aquilo que está por dizer. Esta é a hora. Diga. Fale a esta pessoa. Não importa quem seja ela. Diga tudo. Não retenha nada. Prossiga. Outra lembrança surgiu. Outro fato. Outra dor. Continue falando. Lide com isto agora.
Verbalize tudo. Não retenha nada guardado. Não toque numa ferida e deixe-a aberta sem medicamento. Este é um processo de tratamento. Você pode agora lidar com esta lembrança assim. O Senhor lhe fortalece. É o Santo Espírito que está fazendo vir ao seu consciente a lembrança deste fato. Continue falando, chorando. Rasgue o coração. Exponha a sua dor. Diga tudo em forma de palavras. Não retenha. A vitória é sua. Você está vencendo. Você começou a verbalizar, a falar. Prossiga. Você precisa dar um passo a mais. A vitória é sua. Você a está conquistando. Prossiga. Nesta hora, erga a sua voz de maneira audível. Diga diante de Deus o nome da pessoa que lhe feriu e erga a sua voz em alto e bom som e declare: eu perdoo em nome de Jesus. Declare o perdão ao seu ofensor e diga diante de Deus por que você está perdoando, qual é o motivo pelo qual você está perdoando a esta pessoa. O Senhor sabe, mas eu quero ouvir dos seus lábios, porque o reino das trevas tem que ouvir a sua derrota. Os adversários espirituais que lhe escravizaram até agora têm que ouvir que estão perdendo o direito legal que conquistaram sobre a sua vida, porque você reteve o seu ofensor em forma de mágoas, de ressentimento, de ódios, de sentimentos de vingança. Libere perdão. É a hora da sua vitória. Declare o nome do seu ofensor e o motivo pelo qual ele está perdoando. E diga: Pai, em nome de Jesus, eu perdoo a fulano. Quero ajudar-lhe. Erga a sua voz comigo e diga agora: Pai, em nome de Jesus, eu perdoo. Está perdoado. Em nome de Jesus. Prossiga liberando perdão. De forma audível,
prossiga declarando o seu perdão a todos estes ofensores que o Espírito Santo trouxe à lembrança. Vá declarando o fato pelo qual ele está sendo perdoado. Declare em nome de Jesus. Diga: Pai, eu perdoo em nome de Jesus. Cite o nome da pessoa. Diga o motivo pelo qual o perdão está sendo concedido. Você está vencendo. Você está conquistando vitória. Trate cada fato um a um. A vitória é sua. Prossiga. O Senhor o ajuda. Agora que você declarou perdão de todo o seu coração na presença de Deus a estes ofensores, reconheça que, ao ter ficado magoado, você pecou contra Deus, feriu a palavra de Deus. Renda-se diante de Deus, prostre-se diante dele e confesse essa transgressão. Diga-lhe: Pai, reconheço que pequei contra ti ao preservar mágoas no meu coração. Eu te confesso. Eu te confesso e eu me arrependo. Eu me aproprio do teu perdão nesta hora. Eu me sinto perdoado por ti. E agora comece a louvar a Deus. Comece a render graças a Deus. Comece a exaltar ao Senhor nesta hora com regozijo em seu coração, com alegria em seu coração, porque Deus lhe deu vitória. O Senhor o conduziu num processo. E o Senhor lhe deu vitória sobre as mágoas, ressentimentos, sentimentos de vingança que enchiam a sua estrutura psíquica, que estavam armazenadas estas lembranças, esses registros, estas experiências vividas. Louve ao Senhor porque você está conquistando vitória, porque você pôde erguer a sua voz e declarar perdão aos seus ofensores. Você foi desamarrado. As cordas das mágoas, dos ressentimentos que imobilizavam você e que conduziam você ao fracasso, ao insucesso, foram quebradas. As prisões foram rompidas, portas arrebentadas. Você agora é livre. Você está livre para caminhar no Senhor, caminhar em vitória. O seu ofensor também foi desamarrado. Você o perdoou. Você o liberou para Deus agir na vida dele. Prossiga. Cada vez que você se lembrar da ofensa já perdoada, renove a declaração do perdão. E este perdão se cristalizará cada vez mais em seu interior, até que não mais você estará de forma comum se lembrando das experiências, porque passam a estar num arquivo morto que não lhe causa mais dor ou sofrimento algum. Seja feliz, louve ao Senhor, prossiga exaltando ao Senhor. Jesus venceu. Muito mais que você sofreu o Senhor Jesus. E no último instante diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Faça o mesmo. Prossiga em vitória.
Seja feliz. Deus te abençoe.